Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Já fiz alguns vídeos aqui no canal Viver de Renda falando sobre o Jim Collins. Você precisa ler todos os livros deles para entender sobre o universo corporativo, o universo empresarial. E nesses vídeos que fiz, comentei sobre um curso que participei de um dia e meio em São Paulo, cerca de 50 executivos de grandes empresas nacionais e multinacionais, e foi um evento muito importante, um momento interessante na minha carreira, minha formação empresarial. O Jim Collins, ele é um consultor respeitadíssimo. Aqui no Brasil, prestou serviços para o Abílio Diniz e para o Jorge Paulo Lema. E por que estou falando nele? Porque ele fala exatamente de empresas que foram gigantes, ou que ainda são gigantes, mas que elas podem entrar em estágios de declínio, que se elas não conseguirem reverter esses estágios de declínio, elas podem ir à falência. E por que eu estou recordando tudo isso? Porque na semana que passou, na Bloomberg, saiu a seguinte notícia: Revlon pode ir à falência. As ações despencam 52%. A marca tem tido dificuldades para enfrentar a concorrência e isso foi agravado durante a pandemia. As ações da Revlon, que é um império da indústria e da beleza, que é controlada pelo bilionário Ronald Perelman, caíram 52,76% após o canal de notícia Reorg informar que a empresa está se preparando para declarar a falência. Imagine, quem poderia imaginar uma notícia dessas, né? Que uma gigante como a Revlon poderia decretar falência. A empresa com sede em Nova York tem lutado para permanecer relevante e conter a queda nas vendas em meio à concorrência com a Estée Lauder, outra gigante do setor. E de uma série de empresas menores, e veja aí, de uma série de empresas menores que usam as mídias sociais para atrair clientes. Um novo ambiente de negócios, né? Mídias sociais para atrair clientes. Estes problemas foram amplificados depois que as paralisações por conta da pandemia fizeram com que a demanda por maquiagem caísse. A marca controlada pela Perelmans, McAndrews e Forbes, evitou por pouco vários calotes ao reduzir acordos de dívida com os credores. A Revlon tem mais de 15 marcas, incluindo a Elizabeth Arden, a Elizabeth Taylor, que são comercializadas em quase 150 países. São comercializadas em quase 150 países. Então veja uma empresa enorme, né? Vivendo esse drama. A empresa poderia, segundo esse site de notícia Reorg, poderia fazer uma declaração de falência nestes dias. As ações da empresa chegaram a atingir o seu menor nível, elas chegaram a deixar de ser negociadas diversas vezes nos últimos dias por causa de volatilidade, e ela tem lutado para permanecer relevante. Então vejam, os gigantes caem. Essa é a grande questão, os gigantes caem. A gente precisa entender que isso é algo que pode acontecer, né? E as empresas, para não desaparecerem, precisam ter uma capacidade de inovação. As empresas precisam ter capacidade de inovação. Sem inovação, a situação fica difícil para elas. Então, estejam atentos a isso. As empresas que não conseguem estar atentas ao processo de criação, de reinvenção de si própria, que ficam estagnadas, sentadas sobre um sucesso que aconteceu no passado,
essas empresas estão correndo riscos de sobrevivência no futuro. Riscos de sobrevivência no futuro. É muito bacana você estudar o universo corporativo, entender a história das empresas, perceber toda essa dinâmica de empresas que surgiram do nada e viraram gigantes, como a Apple, como a Microsoft, de outras, como a Revlon, que estão passando por dificuldades, né? Das mudanças disruptivas que acontecem em um determinado setor, né? Tudo isso é muito interessante, é muito apaixonante. Eu sou vidrado no universo corporativo e acho que isso é muito positivo para você ter uma percepção melhor para construir a sua estratégia de investimentos em bolsa de valores. Bom, falando sobre inovação, a Microsoft ela vai disponibilizar o Xbox Game em televisões da Samsung. A Microsoft vai disponibilizar o Xbox Game em televisões da Samsung. Então tá aí uma parceria estratégica, né? Uma aliança estratégica. Ela anunciou na semana que passou que vai disponibilizar o serviço Xbox Game Pass em televisões da Samsung, dando acesso aos jogos da plataforma, mesmo se o assinante não possuir um console Xbox ou um computador com Windows. O aplicativo para Smart TVs estará disponível a partir de 30 de junho em 27 países. A experiência, segundo a Microsoft, será igual à de usar outro serviço de streaming em uma televisão. Será necessário apenas um joystick com conexão com o aparelho de TV e conexão com a internet. Estamos no caminho para trazer a experiência dos jogos eletrônicos para todos no planeta e trazer o aplicativo do Xbox para as Smart TVs. Esse é o próximo passo na nossa visão, disse Phil Spencer, diretor de jogos eletrônicos da Microsoft. O Xbox Game Pass é um serviço por assinatura, onde a Microsoft disponibiliza um grande acervo de jogos, incluindo lançamentos. O aplicativo já está disponível para computadores e telefones celulares e utiliza a nuvem como meio de distribuição. Então está aí a Microsoft avançando nesse segmento de games, fez inclusive uma importante aquisição de uma empresa de games este ano. O Warren Buffett está investindo também nessa empresa, estava investindo nessa empresa que a Microsoft comprou. E esse é um segmento que tende muito a crescer. No Brasil, o Magalu comprou a Kabum, que atua nesse segmento, e por mais de R$1 bilhão, né? Então essa é uma área que o Magazine Luiza tende a crescer, a surfar a onda de expansão nessa área dos games, e criou inclusive um fundo de investimentos para ajudar vamos dizer assim, a expandir esse ecossistema da indústria de games do Brasil. Então o Magalu está com olho nisso aí, está investindo recursos, se posicionando nesta área, e isso com certeza daqui a 2, 3 anos será muito mais perceptível aos olhos dos investidores como uma nova frente de geração de resultados para o Magazine Luiza, né? Então estejam atentos a essas notícias. Bom, nesta semana, né, que há 2 semanas atrás, tivemos a privatização da Eletrobras, né? A Eletrobras foi privatizada, o seu valor ficou aí em R$100 bilhões. Ela, para ser mais preciso, 96,6 bilhões de reais. Ficou o valor aí de mercado da Eletrobras. Ela foi finalmente privatizada, né? Muitos não acreditavam que isso fosse possível, e a companhia foi vendida praticamente por 100 bilhões, cerca aí de 96,6 bi. O cálculo é um pouco diferente do tradicional de uma desestatização. Isso se deve ao modelo que foi adotado. A União, o governo, deixou de ser o controlador da empresa. Embora o BNDES tenha vendido ações na oferta global, a perda do controle ocorreu principalmente pela diluição da participação do governo com a emissão de novas ações na Bolsa de Valores. Com o resultado da transação, o governo terá menos de 45% do capital social da empresa.
Finalmente aconteceu essa privatização. Muitos não acreditavam, até a decisão do Tribunal de Contas da União liberar o negócio e o prospecto da oferta ser publicado. O valor da privatização é equivalente ao novo capital social da companhia, ou seja, a nova quantidade total de ações multiplicado por R$ 42, porque este foi o preço que os investidores consentiram em investir no negócio. A demanda total nesse valor foi equivalente a 2 vezes o livro em um dos ambientes mais desafiadores para o mercado de ações desde o 11 de setembro de 2001. Então, finalmente, a Eletrobras privatizada. Julgo a notícia positiva, né? Julgo a notícia positiva do valor total da oferta, que foi de 33,6 bilhões, mais de 30 bilhões vão reforçar o caixa da empresa, considerando a oferta base e mais o Greenshaw. Então, a notícia positiva é menos um espaço de corrupção no Brasil. Menos um espaço de corrupção no Brasil. Eu sou totalmente favorável à privatização das empresas estatais. Algumas pessoas questionam, mas elas não poderiam ser blindadas e continuarem estatais? Olha, é muito difícil que isso funcione. Primeiro porque imagine que um governo consiga blindar. Entrou um governo sério e conseguiu blindar as estatais de corrupção. Vamos imaginar que isso seja possível, embora utópico, mas vamos imaginar que isso seja possível. Aí este governo só vai ficar 4 anos. Muda o governo. Aí uma quadrilha toma posse de novo do governo. Trabalho jogado fora, né? Blindou-se a empresa, agora uma turma que assume o governo vai tentar meter a mão de novo na empresa. Então vamos ficar nesse efeito sanfona, né? Vai, expande para um lado, volta para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, não é crível acreditar que isso vai funcionar num país como o Brasil. O Brasil, a gente tem que entender que é um país que tem no seu DNA a corrupção. Essa corrupção ela encontra o paraíso no Brasil porque a justiça assegura aos corruptos a impunidade. Em sendo assim, não adianta a gente ficar aqui elucubrando cenários utópicos de dizer, não, as estatais podem ser rentáveis e serem protegidas dos bandidos, dos marginais, dos criminosos. Olha, isso é possível na Europa, isso é possível no Japão, né? Mas no Brasil não. 500 anos, 1000 anos para que a gente possa evoluir e não ter mais essa problemática acontecendo aqui. Então, o que é melhor? Cortar o mal pela raiz, privatiza. Porque aí o bandidão da política não vai poder roubar a estatal, entendeu? Não vai poder botar o menino dele lá dentro para ajudar a saquear a empresa. Então, corta-se o mal pela raiz. Por outro lado, até que o governo seja honesto e sério, o governo não tem capacidade de investimento. Não tem capacidade de investimento. Então, a empresa às vezes está necessitando de investimento em tecnologia, em renovação do seu parque industrial, seja lá o que for, e aí o governo não tem dinheiro para investir e a empresa vai perdendo relevância. Perceberam isso? Então, temos 2 fatores que eu acho que respondem essa dúvida, né? O primeiro fator é que, ainda que um governo honesto blinde uma estatal, o governo que o suceder pode ser desonesto. E aí essa blindagem cai por terra. Estamos no Brasil. Mudar isso, 500 mil anos. De 500 anos a 1000. Para mudar essa realidade da bandidagem no país, da corrupção. É de 500 anos a 1000. Então eu sou muito descrente dessa possibilidade no curto prazo. Meu prazo razoável para que isso possa mudar é acima de 500 anos. Que a turma aqui é profissional. Agora, além disso, admitindo que pudesse ser um mundo utópico e perfeito, né, um controle, uma blindagem nas estatais, o governo não teria capacidade de investimento, né?
o governo não teria capacidade de investimento. Então, exatamente por isso, vai prejudicar a empresa, vai, de alguma forma, sucatear a empresa, vai impedir que ela possa investir para crescer, para se modernizar. Então, isso é um outro problema também que acontece, né? Será que é comum na sua cidade? Porque na minha em Salvador, a fiação da rede pública de iluminação, volta e meia, está tendo problema de curto, né? De começar a pegar fogo, de estouro, né? Isso é comum na minha cidade. Será que na sua isso também não é? Isso tudo se deveu a anos e anos de estatais na área de energia, né? Que não investiram na renovação de toda essa infraestrutura. E hoje a gente vê essa infraestrutura pipocando. Mas muitas estatais foram privatizadas, sim, mas nem tudo foi revisto ainda do ponto de vista de infraestrutura. Então, as empresas foram privatizadas, as estatais, né, em São Paulo, na Bahia, São Paulo não foi, na Bahia, no Rio de Janeiro, em outros lugares, mas ainda não houve esse ajuste total na renovação da infraestrutura do que receberam como ativo, como patrimônio, né? E o que receberam já vinha muito degradado. Então a gente precisa entender isso. Eu acho que a privatização, sim, ela é importante, ela vale a pena. Basta a gente olhar o que aconteceu com empresas que foram privatizadas e a gente vê o impacto disso na sua modernidade, no seu crescimento. O sistema de telefonia é um exemplo, a Embraer é outro exemplo, a Vale é outro exemplo. Empresas que estariam para trás, teriam ficado para trás e, no entanto, conseguiram crescer, se modernizar após as privatizações. E isso gera mais emprego, isso gera mais consumo ao redor dessas empresas, né? Gera mais oportunidades de negócios e, ao mesmo tempo, também mais pagamento de impostos, recolhimento de impostos. Então é um cenário, vamos dizer assim, virtuoso. A privatização cria um cenário virtuoso. O Estado deixa de ganhar de um lado, mas ganha de outro. Ganha de outro com o recolhimento de impostos, com aumento de consumo, com empregos diretos e indiretos. Tudo isso vai repercutir na conta do Estado. As pessoas, às vezes, não percebem isso ou não querem perceber, né? E aí ficam se posicionando contra a privatização. Mas um dia eu espero que todo mundo perceba a importância de se privatizar, ainda mais num país como o Brasil, que é corrupto por natureza, na parte política, né? Bom, essa notícia me chamou a atenção porque ela traz um dado econômico interessante. Vacinas contra a Covid ajudam o PIB do Brasil. Título da matéria: vacinas contra a Covid ajudam o PIB do Brasil. Cada R$1 que foi aplicado retornou R$9 em ganho para a economia brasileira. Cada R$1 investido retornou em ganho R$9 para a economia brasileira. É um estudo que foi divulgado agora recentemente, mostrando que as vacinas não apenas salvaram vidas, mas elas trouxeram retornos à economia. No caso do Brasil, investimentos em imunizantes geraram retorno de R$200 bilhões ao PIB. R$200 bilhões em retornos ao PIB. O impacto socioeconômico das vacinas durante a pandemia pode ser exemplificado exatamente com este cálculo. De cada R$1 gasto com vacinas, gerou um retorno para a economia brasileira de R$9. A vacinação, ela promoveu a retomada das atividades. Então veja, a vacinação promoveu a retomada das atividades, incluindo geração de trabalho e renda. Esse estudo foi conduzido pela Fundação Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas que conduziu esse estudo.
Então temos aí uma correlação importante, né, na retomada da economia a partir do surgimento das vacinas que conseguiram controlar a pandemia. Então isso é muito importante. O impacto econômico da pandemia levou o Brasil à sua maior queda de PIB desde 1996. E o estudo que foi divulgado levantou dados de consequências socioeconômicas geradas pela pandemia, como aumento de desemprego, de violência, nível de pobreza, piora dos níveis educacionais, além de efeitos indiretos. O desemprego bateu recorde de 14,7% no primeiro trimestre de 21. Estima-se que em meados de 21, cerca de 30% do total de trabalhadores ocupados tinha uma renda de até um quarto de salário mínimo de R$ 1.100. Em termos absolutos, entre 2020 e 2021, o número de pessoas com renda considerada muito baixa passou de 20,2 milhões para 24,5 milhões. Então, a pandemia gerou um retrocesso socioeconômico, porém, o advento da vacina gerou a retomada da economia. E foi super importante a vacinação no país e no mundo inteiro, foi a mesma coisa. Né? A retomada foi possível a partir da imunização das pessoas. É isso que a gente precisa entender, né? Para perceber a importância desse processo. Vamos dar uma chacoalhada no cérebro. O sábio nunca diz tudo o que pensa. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Aristóteles. Então, isso do Aristóteles tem muito a ver com o que eu digo geralmente aqui no canal. Nós temos uma boca, 2 olhos, 2 ouvidos, para escutar mais, para observar mais e falar menos. Tem pessoas que esquecem dos olhos, dos ouvidos e se tocam a falar, né, sem raciocinar. Usam aqui a cabeça apenas para segurar o cabelo. É um processo difícil. Deveria usar a cabeça para raciocinar. Mas primeiro precisa ouvir, observar e então raciocinar para depois, processando, falar coisas úteis e inteligentes. Não falar besteira, não falar bobagem, né? E é isso que as pessoas precisam ainda aprender. Muita gente não consegue fazer esse processo. O que mais te importa? A linha de chegada ou o percurso? Bernardinho respondeu da seguinte forma: a companhia. Com quem você vai deve ser sempre a primeira reflexão. Então, o mais importante não é a linha de chegada, o mais importante não é o percurso, o mais importante é a companhia. Com quem você está indo? Pense nisso. Eu gostei desse raciocínio do Bernardinho. É um raciocínio bem instigante, porque a gente precisa entender que nós não somos uma ilha e nós precisamos de outras pessoas. E precisamos ter gente boa ao nosso lado para construir sonhos, realizar objetivos, realizar as nossas metas. Pense nisso. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.